todas as espécies existentes catalogadas no mundo inteiro foram descobertas por alguém. Não foi por acaso que elas apareceram nos catálogos e estão hoje disponíveis para todos nós conhecermos elas um pouquinho. Lá na época do descobrimento, muitas navegações foram feitas em vários territórios para expedições, para conhecer novos lugares, novas plantas, novas comidas, enfim, conhecer novas realidades e novas culturas. E por volta de 1790, um francês chegou até o Brasil, chamado Louis Antoine Bougainville, e levou então essa plantinha aqui para a França. E nessa época, lá na Europa, as plantas exóticas, que a gente sabe que exótica é o que não é nativo nosso, elas eram comercializadas em leilões. Então eles faziam uns leilões e vendiam, leiloavam então essas plantas. E a Bougainville é tão famosa lá na Europa quanto aqui no Brasil. Mas sim, ela é brasileira. No Japão, ela é muito usada para fazer então os bonsais, aquelas miniaturazinhas, né? Ela é usada lá. Na Europa, ela se concentra nas vias públicas, nos parques, nas ruas. Ela foi plantada nesses lugares então, porque sim, ela é um arbusto e ela pode ser também uma trepadeira ou uma arvoreta. Como assim, Pri? Sim, aqui ela foi plantada no chão com o intuito de vai ser colocado um poste e uma cobertura em cima para que ela se espalhe e faça um quiosque natural com a Bougainville. Ela pode ser usada também numa condução e vai sendo feita uma poda, então, né, de condução nela, deixa ela em forma de árvore e vai criando a copa com a poda. Ela pode ser uma arvoreta também. E ela pode ser usada também como uma trepadeira no muro. Eu vou colocar algumas imagens dela aqui, vocês dão uma olhadinha aí nas possibilidades de usar então a Bougainville. Mas Pri, eu não conheço Bougainville, nunca vi, não sei que planta é essa. É essa planta aqui. Ela recebeu esse nome, então, por causa desse francês que descobriu ela aqui no Brasil, levou, catalogou, mas ela é conhecida por muitos de nós como Três Marias ou Primavera. Então, o nome científico dela é esse, Bougainville. Ela é uma planta de fácil cuidado, só que ela precisa ser plantada num lugar que pegue bastante sol. Quanto mais sol ela pegar, mais flores ela vai produzir. Lembrando, olha que legal, isso não é a flor, né? Isso aqui é uma bráctea. Então, a florzinha da Bougainville é essa aqui, amarelinha, meio creme, meio branquinha aqui, que é a flor de verdade. Então, a Bougainville, ela tem as chamadas brácteas. O que são as brácteas? São essas folhas modificadas, porque isso aqui são folhas que foram modificadas, que protegem então a florzinha. A flor da Bougainville, na verdade, é essa aqui, ó, branquinha creme, um amarelo meio creme, assim. E essa é a flor. Essas são as brácteas, então, que envolvem a flor. Por que elas são assim? Para chamar a atenção dos polinizadores. Quanto mais colorida e mais bonitas elas forem, mais os agentes polinizadores, né, os insetos, vão se aproximar para fazer a polinização. Outro detalhe bem interessante da nossa Bougainville é que você não pode colocar ela em qualquer espaço. Ela precisa estar num espaço onde as pessoas não transitem muito próximas, porque elas têm espinhos, olha só, em toda a sua extensão do galho, ela é cheia de
espinhos. E isso pode, então, machucar as pessoas. O local que você vai plantar ela, então, precisa ter sol pleno, o solo precisa ser bem fértil e bem drenado, tá? A buganvília também não gosta de água em excesso. Então, se você vai conduzir ela, plantar, cultivar no vaso, que também pode, tá aqui uma opção, olha aqui, isso, essa é uma opção. Você tem que ter esse cuidado. 2 vezes por semana você vai fazer a rega ou quando a terra começar a secar. A terra superficial começou a secar, você vai lá e molha ela para que não falte água, mas não que tenha água em excesso. A maioria das plantas precisa ter esse cuidado especial, porque tirando as plantas aquáticas, então as outras plantas precisam ter esse cuidado do solo úmido e não encharcado, porque o solo encharcado apodrece as raízes e causa então fungos e muito às vezes leva à morte da plantinha. O que ela precisa então? Sol em excesso, uma terra bem fértil, bem adubada e bem drenada, que não fique água empoçada. Outro detalhe bem importante, ela precisa sim receber podas anuais. Existem vários tipos de poda, mas ela precisa aquela poda de rejuvenescimento. Uma poda bem drástica, para que ela desenvolva-se de novo, forte e vigorosa. Muitas pessoas acham que a poda faz mal. Não, uma poda bem feita rejuvenesce a sua planta e possibilita então ela se desenvolver melhor, tirando os galhos em excesso, tirando os galhos secos, tirando as folhas secas. Ter todo esse cuidado com as plantinhas faz a diferença. Eu chegar hoje aqui, ela está com a brotação nova, tá saindo ó, as brácteas novas, já vai soltar flor. Tem as flores médias, tem as flores mais velhas que já começaram a secar, ó. Ela já começou a secar, ela vai cair. E tem as que já secaram e caíram, tá? Ela é uma flor, então, que ela é plantada agora no outono, a gente planta ela e vai cuidando dela. E na primavera e no verão, ela vai estar florida. E quanto mais sol ela pegar, mais flores ela vai produzir e mais ela vai ficar bonita. Então, ela é uma planta de sol pleno, ela precisa ter o sol batendo em toda ela. Então, ela pode chegar de 5 a 10 metros de altura, mas Pri, como é que eu vou cultivar no vaso? Fazendo a poda. Então, ela é um arbusto lenhoso que pode sim chegar até 15, 20 metros, mas você vai fazer a poda e vai conduzindo ela do tamanho que você quiser, tá? Uma curiosidade sobre a buganvília. Em algumas localidades, eles usam as flores, as brácteas e as flores, para fazer, então, uma infusão, um chá, que eles acreditam ser bom para gripe. Nunca tomei, mas existem localidades que fazem esse chá, então, da florzinha e das brácteas da buganvília. E aí, gostou? Pois é, essa é a nossa Três Marias, a nossa buganvília, que trouxe para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Então, se você gostou, achou bem bacana esse conteúdo, vai fazer a diferença na vida de alguém, manda, compartilha, se inscreve no canal, deixa teu like aí e vamos compartilhar o conhecimento, porque ele só é válido quando ele é compartilhado. Um beijão, até a próxima!